Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos psicólogos que estão com as agendas lotadas e também tem lista de espera de 4 a 6 meses. Isso é maravilhoso, né? Mas por que será que eles estão com essa agenda lotada? Atendendo na dependência química, ok? Não podemos esquecer disso, porque o nosso foco aqui é falar da dependência química, do atendimento psicológico na dependência química. Primeiro, porque quando eles iniciam um tratamento, um atendimento, né, que vai fazer parte dessa recuperação, eu quero focar bastante na recuperação e não tanto no tratamento, porque essa recuperação, elas acontecem no consultório e eu quero estar falando bastante com vocês a respeito disso, como eu falei anteriormente, quebrar esse estigma, né, de que dependente químico, quando ele está no consultório, que ele não dá continuidade ao tratamento, que a chance dele abandonar é grande. Na realidade, a chance de um dependente químico abandonar o tratamento é a mesma que qualquer outro paciente. Quando ele não tem vínculo com você, quando ele não sente segurança no seu trabalho, quando ele começa a ir na sessão uma vez, depois na outra semana e na outra, e tem aquela sensação de que não está acontecendo nada, a chance dele abandonar o tratamento é grande. E não é só o dependente químico, é qualquer outro paciente. Então isso é mais um estigma, né? De que as pessoas falam, mas eles não permanecem no tratamento. Uma coisa que a gente precisa entender também é que qualquer dependência de jogo, de álcool, de drogas, a pessoa ela precisa querer sair dessa, né? Isso é fundamental. Mas não tem tanta gente que quer sair dessa. Não, tem sim. Tem e tem bastante. Principalmente quando ele encontra um momento em que ele consegue perceber que isso é possível. Quando ele tem vontade, quando realmente ele quer, ele acaba entrando para o tratamento e acaba dando certo. O que não quer dizer que ele possa não ter recaídas. Não é isso que eu estou falando. Ele pode ter, sim. E é até provável que tenha, tá? Mas por que eles estão com o consultório lotado? Porque primeiro que quando eles iniciam um tratamento, eles não falam só da droga. No primeiro momento você vai falar dela sim, porque você tem que coletar a história, você tem que saber na linha do tempo, quando começou, depois saber o padrão de uso, até os dias de hoje. Isso é fundamental, você faz uma coleta como qualquer outra coleta anamnese de uma história clínica. Então é importante que você faça sim. Mas depois, segunda sessão, terceira, quarta, você fala, o paciente chega e fala assim, eu usei droga onde? Você usou? Que droga você usou? Como é que foi? Toda vez que ele fala que ele usa, você vem com esse discurso, você não tá ajudando, não é bem esse o caminho, tá? Outra coisa é que quando ele vem, você vai traçar um planejamento estratégico para aquele paciente individualizado, que não vai servir para aquele outro, para o outro que você tem, que também são dependentes de drogas. Isso é fundamental que seja individualizado. Depois, no próximo vídeo, eu vou estar falando exatamente dessas estratégias e desse planejamento individualizado, ok? Outra coisa, você tem que entender quando ele coloca essas situações de como foi, ou mesmo uma mãe, um marido, uma esposa que vive isso, que são os codependentes, você tem que entender exatamente como que é o processo de um codependente, de um dependente, para que você possa traçar estratégias certas para poder ajudá-los. E também, quando você traça esse planejamento, você tem que ter habilidade, né, ter essa sensibilidade para traçar um tratamento em que aquele paciente que você está atendendo ali vai dar conta de fazer. E o principal, você tem que saber ter uma leitura um pouco mais aprimorada de sinais e de sintomas que pode indicar algum outro transtorno que está associado a essa dependência química, como por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de depressão, um transtorno afetivo bipolar, porque isso vai fazer toda a diferença. Quando você tem um paciente que é comórbido, e isso faz muita diferença. Outra coisa que é fundamental e que esses psicólogos fazem é que eles trabalham em equipe.
Eles trabalham junto com o psiquiatra que está atendendo esse paciente, então eles sabem a medicação, eles conversam sobre o caso, eles discutem, às vezes, as estratégias mais certas. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que ela é usuária de crack, mas que já está bem comprometida, já tem um comprometimento neurológico, com as funções cognitivas, né? O que você vai fazer? Esse paciente, se ele tiver um acompanhamento com um neuropsicólogo, com certeza ele não vai, provavelmente ele não vai voltar, né, a ter as funções como ele tinha antes, mas você vai ajudar com que melhore, né, quando você é um neuropsicólogo, tá? Com que isso melhore, né, e que não traga prejuízos maiores. E aí quando você trabalha com essa equipe, faz toda uma diferença. Aí, por exemplo, quando você sabe, ele vai no grupo de apoio, né, que para alguns isso também é muito importante. Tá, ele fala que ele vai no grupo de apoio, você não precisa saber exatamente o que acontece no grupo de apoio, mas você tem que saber o que é feito no grupo de apoio e para você poder entender quando ele fala, né, dessa linguagem, quando ele traz isso para você. Então, isso é fundamental. E esses psicólogos que estão com a agenda lotada, eles sabem disso. Então, eles têm esse trabalho em equipe, eles têm esse planejamento, eles sabem fazer uma leitura desse paciente diferenciada, eles têm noção de exame mental e fora isso, eles conhecem todo o processo do tratamento e da recuperação. Num outro vídeo eu também vou deixar bem clara a diferença do tratamento e da recuperação. Eles sabem fazer uma abordagem familiar, eles sabem em que momento esses filhos vão precisar de um atendimento e aonde encaminhar. Tudo isso vai fazer a diferença. E uma outra coisa, ele também vai estar buscando técnicas novas, técnicas diferenciadas, que estão sendo atuais, que estão dando certo. Por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, ela tem um trabalho fantástico, não só na dependência química, mas com os transtornos mentais, que eles usam a técnica da atenção plena, que é o mindfulness, e tem resultados positivos. Só que isso são pesquisas baseadas em evidências publicadas, confirmadas, não é achismo, não é senso comum, é comprovado. Então, quando você começa a estudar ou você se aperfeiçoa nessas técnicas complementares, você vê o quanto que isso está sendo positivo ou não e que pode ser usado. Não significa que você vai ter que aprender yoga, mindfulness, meditação, enfim, todas as técnicas para você aplicar no seu paciente. Não necessariamente você vai estar fazendo isso, mas você tem que conhecer, saber qual é o efeito, como serve, para você saber se aquele paciente que você está atendendo, se essa técnica vai funcionar para ele, no sentido assim, se ele vai conseguir fazer, se tem a ver com o jeito dele, com a personalidade dele, se ele vai conseguir pelo menos tentar ou não, porque tem técnicas que seu paciente não vai conseguir, de jeito nenhum, não no primeiro momento. Então essa sensibilidade, quando você conhece as técnicas, você sabe. E quando você está atualizado, você sabe de tudo que está acontecendo de novo e que está funcionando, porque as coisas mudam, né? Nós não temos, por exemplo, o câncer, quanto que não evoluiu o tratamento para o câncer, mas ainda tem gente que morre em decorrência de um câncer. Mas existem muitas técnicas, existem muitos exames que você detecta isso precocemente. A mesma coisa a dependência química, existem várias formas de você ter tanto o tratamento quanto a recuperação, de você poder alternar algumas técnicas que são fundamentais e que vão funcionar. Então, quando o psicólogo ele tem essa leitura, quando ele tem esse conhecimento, ele não tem outra coisa senão lotar a agenda, porque o paciente vem para ele e sente seguro, sente assim, nossa, esse psicólogo realmente ele sabe o que ele está falando, eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Então você só tem como fazer com que ele permaneça no seu tratamento, no seu atendimento até o final do tratamento, porque ele se sente seguro naquilo que você está falando, você leva para ele confiança, ele sente em você autoridade nesse assunto. Consequentemente, a sua agenda está cheia, você pode cobrar o valor que você achar justo e você vai ter um diferencial muito grande com relação à sua concorrência, porque você tem todo esse movimento, esse ciclo que vai fazer diferença. Então, por isso que você consegue
ter uma agenda lotada com um preço que você quiser e você vai poder estar sempre na frente dos seus concorrentes, sem contar que você vai começar a ser conhecida como, ou conhecido como uma pessoa que é excelência naquele assunto. Por exemplo, aí você começa a fazer esses tratamentos, você começa a ajudar essas famílias, elas começam a ter resultados positivos, não tem como. Elas vão estar falando, olha, vai lá, eu fiz, eu fui, deu certo. E isso é uma coisa que você começa a passar a ser referência naquela área, na sua cidade, na sua região. Não tem outro caminho, gente. Mas o que eu quero falar com vocês é, faça parte desta comunidade. Eu espero você no próximo vídeo.